Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o TecVerso. Meu nome é David Machado e, bem, hoje a gente vai falar de você que já decidiu que quer começar no mundo da programação, a tecnologia em si, certo? Só que eu vou primeiro falar de programação e, tipo assim, você viu meus vídeos anteriores, onde eu falei um pouco, né, sobre como eu comecei, sobre como você deve começar, quais tecnologias, como você deve escolher a linguagem, etc. Agora a gente vai passar para a parte prática, certo? Então, vamos lá, você escolheu, vou estudar programação, quero fazer parte do ramo da tecnologia, né? E eu escolhi a programação em si, eu quero aprender a programar. Sim, e daí? Nos outros vídeos você já disse, né, que eu tenho que fazer lógica de programação, apontou canais e tudo, ótimo. Sim, mas e aí? Bem, primeiramente, computador. Como eu já falei nos outros vídeos, precisa-se de um computador, né? E, tipo assim, se você tiver aquele computador velhinho, antigo, então eu lhe aconselho a instalar um Linux, certo? Ele aguenta, tipo assim, o Linux ele é mais leve que o Windows, né? E algumas versões do Linux são mais leves ainda. E fora que, mas eu não conheço, eu sou acostumado com Windows, né? Não é melhor instalar o Windows 7? Cara, o Windows 7 já perdeu o suporte da Microsoft, então assim, se você não for usar para mais nada, porque vai encher de vírus, né? Então assim, eu aconselho você realmente ir para o Linux, é um ambiente seguro, é um ambiente que hoje em dia não é mais tão difícil como antigamente, né? Que só programador usa Linux. Não, não. Existem algumas versões do Linux, como o Linux Mint, por exemplo, ou como o Zorin OS, que são facílimos de utilizar, são bem parecidos inclusive com o Windows, na questão da mecânica, onde você não precisa digitar código nenhum em terminal, tudo no clique igual ao Windows, certo? Então, parta para o Linux caso você tenha um computador muito antigo. E eu recomendo um com a interface Xface, o XFCE, que é a interface mais limpinha, mais quadradona, porém mais leve. Então, se tiver um computador um pouco mais antigo, utilize o Linux Mint Xface, por exemplo. Por que o Mint Xface? Porque ele, além de ser leve, ele é fácil de manusear, parecido com o Windows. Ou no caso do Zorin OS Lite, eu também recomendo. É um sistema que eu conheci há pouco tempo, mas eu gostei muito, já testei. Também bem fácil, bonito e leve, né? O Zorin OS Lite. Todos são gratuitos, certo? E se você tem um pouco mais de conhecimento, você pode instalar o Ubuntu Minimal, né, no caso, que é uma versão bem lisa, bem enxuta do Ubuntu, né? E, portanto, bem leve. Mas já se você realmente está aprendendo, né, porque o intuito dos meus vídeos agora, nesse momento, é realmente ensinar como começar, né? E tipo assim como foi comigo, e galgando aos poucos, né, os degraus da profissão, do trabalho que você arranjar. Então, primeiramente, essa parte de programação. Então, um computador, né, pode ser pebinha, emprestado de alguém. Se for numa escola, alguma coisa, tiver o Windows, ótimo, fique com ele. Se for seu, emprestado de alguém velho, você pode instalar o Linux. Não é difícil, tem vários tutoriais na internet, YouTube é só o que tem. E você pode instalar um desses aí que eu falei, né? O Mint, que é bem fácil, ele é parecido com o Windows, ou o Zorin OS, que também é bem parecido com o Windows. A mecânica, não é o visual não, tá? É a mecânica dele de você conseguir fazer tudo com clique. Tem lojinha para você comprar os aplicativos que você quiser, etc. Muito bem, mas eu já tenho um computador, Windows ou Linux, não interessa. E aí, eu tô lá, mas, tipo assim, tem um tal de editor de código para mim, né, começar a aprender código. Qual usar? Vamos começar primeiro. Então, hoje a gente vai falar de editores de código. Eu testei vários no início, né, antigamente, no tempo do Ronca, se fazia no bloco de notas, pesado. Hoje em dia não, hoje em dia já existem várias IDEs, né, vários editores de código próprios para você codificar. Então, hoje tá bem fácil. Certo? Então aqui eu separei alguns para falar. Vou mostrar primeiro o que eu uso, o que eu estou usando, certo? Que no caso é o Visual Code. O Visual Code, ele é um editor de texto que ele foi desenvolvido pela própria Microsoft, né? Só que ele tem as versões para Windows, Linux e macOS. Então você não vai ter problema nenhum se você tiver um Mac,
um Windows ou o Linux, que ele instala em todas as plataformas. Gratuito para você instalar, usar normal. Ele é bem bonito, mas não foi nem pela beleza que eu realmente comecei a usar o VS Code, mas pelas funcionalidades. Como eu falei, o primeiro que eu utilizei quando eu estava aprendendo foi um que eu vou falar aqui, que é o Notepad++, depois passei por Sublime Text, dei uma testada no Atom e no Brackets e, por fim, terminei no VS Code, certo? Então, é o que eu uso atualmente pelas funcionalidades. Não é obrigado você usar, aí é questão de gosto. O segundo que eu vou falar é o Atom, certo? O Atom também tem versões para Linux, macOS e Windows. Ele foi desenvolvido, no caso, pelo GitHub, certo? Então, assim, é o outra IDE também, outro programa para você codificar, muito bom também. Eu testei, né? Testei várias funcionalidades. Ele tem algumas coisas parecidas com Sublime Text, parecido com Visual Code, né? Mas é questão de gosto. Tem muita gente que prefere ele do que o Visual Code ou do que os outros. Então, é uma opção, certo? Tá aqui o site para você baixar, atom.io. Esqueci, né? O VS Code, só procurar no Google por VS Code, que vai aparecer, ou então você vai lá no navegador mesmo e digita code.visualstudio.com. O Atom é atom.io, certo? Outro que eu cheguei a utilizar, mas aí há pouco tempo eu vi que ele vai ser descontinuado, no caso, né, a partir de 21 de setembro desse ano, de 2021, era o Brackets, certo? Ele era da Adobe, né? Muito bom também, mas realmente entre o Brackets e o Visual, eu testei os dois, né? Assim, nos finalmente, eu preferi ficar com o Visual. Até utilizei o Brackets um tempo, achei ele um pouco pesado. Também na época eu tinha um computador bem pebinha, bem lerdinho, entendeu? Computador bem antigo. E estava com o Linux Mint X-Face, que foi o que eu falei, né? Foi o que eu usei para trocar de Windows para Linux. Né? Tanto que as recomendações do site estão recomendando migrarem para o Visual Studio Code, no caso. Né? O outro que eu utilizei depois do Notepad++ foi o Sublime Text. Na época ele era gratuito, só de vez em quando ficava aparecendo um aviso para você comprar e tudo, mas nunca tive problema. Não sei se ele continua gratuito, também é um editor de código muito bom, mas muito bom mesmo, certo? E quiserem testar e ver se gostam, certo? Fica a dica. E o último que eu vou falar, que foi o primeiro que eu comecei a usar, que eu comecei a aprender, foi o Notepad++. Todos os outros anteriores, né, Visual Studio Code, o Atom, Brackets ou Sublime Text, ele tem para as 3 plataformas. O Notepad++, né, ou o Notepad++, ele não existe para o Linux, só para o Windows também. Ele é bem simples, porém ele tem muita funcionalidade bem legal, entendeu? Então, assim, pode ser, ele é bem leve, então, tipo, se seu computador for realmente bem antigo e, tipo assim, não suporta coisa muito pesada, você pode testar. Agora, ele não existe para o Linux. Uma opção é o Notepad QQ, que foi meio que uma cópia, entre aspas, né, do Notepad++, feita para o Linux. Eu testei o Notepad QQ, não é 100% igual ao Notepad++, né? E assim, aí fica a menção honrosa, caso você queira utilizar também. Ele é bem simples, bem leve, então assim, também é uma boa dica, certo? Então assim, é de gosto. Existem outros, né? Mas é de gosto, é o que você gostar, o que você preferir, o que se adequar mais ao seu perfil, certo? Existem ideias específicas para cada linguagem também, depois eu vou falar, como PyCharm, como... tem várias aí que são próprias, bem antigo, Eclipse, NetBeans, Android Studio, entendeu? Então existem várias plataformas que são próprias para cada linguagem, né? Então quer dizer que eu não posso programar, por exemplo, em Python com Visual Studio? Pode, é só baixar o plugin, certo? Ou os plugins para você poder programar em Python tranquilo. Tanto que o Visual Studio Code eu utilizo para programar PHP, eu escrevo código HTML, CSS e JavaScript. Não tem problema nenhum, certo? Então pode sim, vai de gosto, né? Eu já prefiro, por exemplo, utilizar para a internet realmente o Visual Studio Code e, no caso do Python, o PyCharm, né? Preferência minha, aí vai de cada um. Beleza? Então assim, esse foi o vídeo de hoje, foi bem rápido, foi mais para explicar, para dar essas sugestões de editores de código para vocês poderem começar,
certo? Então, fica aí a dica, beleza? Obrigado pela atenção. Próximo vídeo tem mais. Eu vou começar a dar essas dicas, pequenas dicas mais rápidas, que é para realmente quem quiser já ir começando, já ir pegando e botando a mão na massa, ok? Então, muito obrigado pela atenção. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão estar vendo e até a próxima.